E aí galera, chegamos para mais uma Educação Física na Real. Hoje Educação Física na Real parte 6. Hoje vamos abordar o papel da educação e da educação física na formação de um cidadão. Como podemos formar, um cidadão crítico que possa entender o seu papel na sociedade. Mas antes de iniciar, se você não é inscrito no canal, vou pedir para que você se inscreva. Ao final do vídeo, se você gostou, peço para que você curta e compartilhe para que esse vídeo possa chegar no maior número de pessoas possível. Vamos lá, galera. Como formar cidadãos críticos, né? A educação em si já é um ambiente formador, né? Então o aluno encerrou um ciclo, ele se formou em determinado ciclo, ele terminou uma graduação, ele se formou. Então nós em si, a educação física e a educação, ela já proporciona, né, a formação, né? Então, pensando numa formação crítica, né, um cidadão, um aluno que vai se tornar um adulto crítico, um aluno que vai se tornar um cidadão que entende o seu papel na sociedade. Então, dentro da escola, nós proporcionamos para o aluno diferentes oportunidades, diferentes vivências. Dentro dessas vivências, ele precisa começar a refletir sobre aquilo que é colocado para ele, se aquilo que é colocado para ele, até que ponto é importante ou não. É aí onde entra o olhar crítico, porque se tudo que passarmos, tudo que chegar para o aluno como informação, ele receber sem questionar, esse aluno vai chegar a ser um adulto que tudo que for passado para ele, seja mídia, seja outras pessoas, ele não vai ter esse discernimento de entender ou de perceber que aquilo pode ser questionado. Então, como que eu faço para que o meu aluno se torne um adulto crítico? O que eu preciso fazer para que ele comece a trabalhar isso desde pequeno para ele? No vídeo anterior eu falei sobre oportunidades, né? A nossa obrigação quanto professor é mostrar para o aluno as oportunidades. É aí que a gente começa a entender as diferenças, é aí que a gente começa a perceber o quanto crítico ele vai se tornar ou não. Por quê? Porque é muito simples dentro da área da educação física eu falar para os meus alunos assim: o esporte que vocês deveriam seguir para futuramente se tornarem um atleta profissional é o futebol. Por quê? Porque o futebol é o esporte popular, é o esporte do Brasil, enfim, toda essa conversa que a gente já ouve há anos, né? E o aluno simplesmente, vou jogar futebol porque meu professor falou que o futebol é melhor, mas eu não tenho muita vontade de jogar futebol. Então, aonde está gerando essa crítica? Onde está gerando essa reflexão? Ele não está refletindo sobre aquilo que foi imposto para ele. Ele simplesmente aceita, ele simplesmente aceitou. Então, quando você mostra para o seu aluno as possibilidades, você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você deu para ele opções. Só que não é simplesmente ele entender que existem as opções. Eu posso fazer N esportes, por exemplo. Eu tenho N condições de emprego. Não é só isso. Nós, como professores, temos que mostrar para eles que as oportunidades existem, só que as oportunidades, muitas vezes, elas não são iguais. Né? Um tem mais oportunidade ou privilégio. Ninguém chega com a mesma condição de igualdade, seja em qualquer oportunidade da sociedade nos impõe ou nos dá, né?
Então, o que é importante que esse aluno saiba? O que é importante que esse aluno entenda? É importante que ele entenda que quem vai construir essa oportunidade de chegar lá na frente com uma condição boa de conquistar aquilo que ele almeja ou o que ele escolheu é ele mesmo. Como? Como que eu vou escolher um bom emprego? Como que eu vou chegar em condição de entrar numa faculdade pública é, mais ou menos igual aos demais ou a maioria? Ou seja, brigando lá na frente para conquistar. Meu, vou ter que me preparar. Como eu me preparo? Vou fazer um cursinho. Eu não tenho condição de fazer um cursinho, por exemplo, um cursinho preparatório para entrar numa faculdade pública. Eu vou ter que me desdobrar. Eu sou de uma escola pública que não me deu oportunidade de fazer um cursinho. Eu não tenho dinheiro para pagar esse cursinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sugar dos professores o maior número de informações que eu tiver, que eu puder, e me dedicar para aquilo que eu escolhi. Se eu tive o discernimento de entender que entrar numa faculdade pública é bom para mim, eu tenho que ter o discernimento de falar, vou ter que abrir mão de algumas coisas para eu poder entrar nessa faculdade pública ou ao menos brigar em condições de igualdade com aqueles que tiveram mais oportunidades ou tiveram mais condições de se preparar. Então, basicamente, nós que estamos na educação, principalmente pensando aí numa educação pública, no qual existem N barreiras, né? As barreiras, muitas vezes, eu acredito que aquela questão do coitadismo, né? Ah, porque eu sou de escola pública, eu não tenho oportunidade. Não, amigão, você tem que construir a sua oportunidade. Você tem que fazer por onde? Porque eu já tive aluno que estudou escola pública e entrou faculdade pública, faculdade USP, se formou, mas não ficou sentado reclamando que o cara de lá do bairro tal tem mais oportunidade do que eu. Não, sentou e falou, vou abrir mão de festa, vou abrir mão disso, daquilo e vou estudar. Eu vou criar uma oportunidade para que eu possa brigar lá na frente. Igual ou próximo disso, com aqueles que têm melhores oportunidades ou melhores condições. Então, nosso papel quanto professor, além de mostrar para eles as possibilidades e as oportunidades, é deixar claro que quem vai construir o seu futuro, quem vai construir a sua jornada é você, é o aluno. Só que você não pode pensar que você vai ter tudo simplesmente porque você quer. Não, você vai ter aquilo que você construir. E como que você constrói? Como que você prepara o seu futuro? Como que você prepara? Você prepara sendo crítico, você prepara perguntando, você prepara refletindo sobre aquilo que te passam. Na escola, os alunos são metralhados de informações. Muitas vezes, ele vai ter que filtrar tudo aquilo que chegou para ele e direcionar as suas ações em relação àquilo que ele recebeu. Então, muitas vezes, nós, professores, nos esquecemos também de dar aquele puxão de orelha, né? Que a palavra certa é essa. Chegar e falar, amigão, ó, você ficar sentado aí na sua casa sem ler um livro, você não vai chegar onde você quer. Esses dias eu conversei com muitos alunos sobre o que você pensa, o que você sonha, o que você quer para você. Aí o aluno falou, professor, eu quero ser desenhista. Falei, maravilha. Quanto tempo faz que você não pega um caderno de desenho e faz uma casinha ali no seu caderno? Quanto tempo faz que você não faz um rabisco? Quantas vezes você abriu um YouTube e assistiu técnicas de desenho? O que eu estou fazendo com esse cara? Estou tentando fazer ele refletir sobre as suas ações. Ele quer, mas o quanto que ele quer?
Ele quer, mas será que quer de verdade? Ou será que está faltando para ele esse empurrão para que ele fala, peraí, realmente eu quero, mas eu não estou sendo direcionado. Então nós professores temos essa obrigação de mostrar para os nossos alunos que existem as condições, existem as possibilidades, mas também tem que existir o esforço. Falando de cidadão, então todo mundo, eu sou um cidadão, eu tenho os meus direitos. Maravilha, todo mundo tem os seus direitos, mas e os deveres? Você é consciente desses deveres? Então, algumas coisas dentro da escola é importante que a gente fuja um pouco, né, do tradicional, que é a disciplina, né? A questão da matéria, do conteúdo. Então, muitas vezes a gente precisa trabalhar essa parte de um diálogo mais franco, um diálogo mais puxão de orelha mesmo. Então, assim, essa é a minha forma de pensar, a maneira que eu vejo o papel da educação. Eu falei de modo geral, né? Não falei específico da educação física, mas esse tipo de abordagem ele vale não só para a educação física, mas também para a educação de modo geral. E dentro da área da educação física, pensando numa formação aí de um aluno que possivelmente possa vir a ser um atleta, também cabe a isso. Você tem habilidade em determinada modalidade, mas não adianta você ter só habilidade se você não tiver foco. Não adianta você ser muito bom, você ter oportunidade, você ter um lugar que você treina, mas você não treina do jeito que precisa, porque enquanto você treina 3 dias, o seu adversário em uma futura competição está treinando de domingo a domingo. Então é um trabalho muito psicológico, né, de você fazer a pessoa entender e ver o que ele tem a perder em relação àquilo que ele está abrindo mão, né? Então, eu estou abrindo mão de treinar. Quanto que eu estou perdendo? Eu estou abrindo mão de ir para uma festa para treinar. Quanto que eu estou ganhando? Então, essa visão que nós professores precisamos fazer com que os alunos tenham, né? Isso pensando de modo geral, né, para estarem inseridos numa sociedade de forma mais competitiva, porque nós vivemos numa sociedade extremamente competitiva, que vai determinar o quanto eu consigo ou o quanto eu estou próximo, né, dos melhores, vai ser aquilo que eu consigo escolher para mim, né? E o direcionamento que eu dou para essa escolha, porque não basta eu querer, basta, além de querer, eu preciso mostrar que eu quero, buscar o que eu quero. E como que eu busco? Me esforçando, me preocupando, me preparando. Então, basicamente, acredito que essa é a ideia de formação de cidadão, que a educação em si tem como obrigação, e a educação física não fica longe disso com esse direcionamento. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Falei mais ou menos o que eu acredito de educação e o que eu tento colocar para os meus alunos em relação a isso. Seja pensante, discuta, pergunte, porque aí você vai conseguir fazer as suas melhores escolhas. Educação Física na Real Parte 6 fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Um grande abraço, bom final de semana e boa semana a todos. Até o próximo Educação Física na Real. Valeu!